E se eu te dissesse que tudo o que você vive hoje não é o fim da sua história, mas apenas o reflexo do que você acreditou até aqui? Existe um momento na vida em que o silêncio começa a falar mais alto do que qualquer opinião externa. Um momento em que você olha ao redor e percebe que não é o mundo que te limita, mas a forma como você aprendeu a enxergar a si mesmo. Hoje, você não está aqui por acaso. Talvez você esteja cansado de tentar e não ver resultados. Talvez esteja em busca de algo que realmente faça sentido. Ou talvez, lá no fundo, você apenas saiba que existe algo maior dentro de você esperando para despertar. E é exatamente sobre isso que esse vídeo fala. Sobre mudança, sobre consciência, sobre o poder invisível da mente que constrói ou destrói destinos. Napoleon Hill dizia que tudo começa na mente antes de se tornar realidade. E hoje você vai entender isso de uma forma que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria vida. Mas antes de continuar, eu preciso de você comigo aqui. Se inscreva no canal, porque essa pode ser a primeira de muitas viradas na sua forma de pensar. Deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam despertar. E comenta aqui embaixo o que mais tocou você nessa introdução, porque eu quero saber até onde isso já chegou dentro de você. Agora, respira fundo, porque a partir daqui você não vai apenas ouvir uma mensagem. Você pode estar prestes a enxergar a sua vida de um jeito totalmente novo. Eu quero que você entenda algo que poucos têm coragem de aceitar. E se tudo o que você vive hoje não fosse destino, nem azar, nem acaso, mas apenas o reflexo exato daquilo que você acredita sobre si mesmo? Durante anos, observei homens e mulheres que desejavam riqueza, liberdade e sucesso, mas caminhavam como se já tivessem aceitado a derrota dentro de si. Napoleon Hill diria algo que poucos conseguem compreender de verdade. Tudo começa na mente antes de se tornar realidade. E isso não é poesia, é lei. Você não está preso à sua realidade. Você está preso às crenças que aceitou como verdade sobre quem você é. Olhe ao seu redor por um instante. Tudo o que você chama de vida hoje, suas vitórias, suas limitações, seus medos e até suas frustrações, nasceu primeiro dentro da sua mente. E aqui surge a pergunta que poucos têm coragem de responder. E se a sua vida atual não for o seu destino, mas apenas o seu nível atual de crença? Quantas vezes você olhou para si mesmo e pensou: eu não consigo, isso não é para mim, eu não sou capaz? Essas frases, repetidas em silêncio, se transformam em correntes invisíveis. E essas correntes não te prendem por fora, te prendem por dentro. Mas há uma verdade ainda mais poderosa. O mesmo poder que criou suas limitações também pode destruir cada uma delas. Tudo muda no instante em que você decide acreditar diferente. Porque a crença não é apenas pensamento, é direção. Ela define o que você tenta, o que você suporta e o que você conquista. E é por isso que a transformação nunca começa no mundo exterior. Ela começa no invisível, naquilo que ninguém vê, naquilo que você pensa quando está sozinho, naquilo que você diz para si mesmo diante do espelho. Napoleon Hill nos ensinaria que o homem se torna aquilo que ele pensa repetidamente. Então eu te pergunto com intensidade: você está vivendo a sua realidade ou apenas repetindo a sua crença? Agora pare por um instante e observe. Se você mudar a forma como acredita em si mesmo, tudo ao seu redor começa a se reorganizar. Porque o mundo não responde ao que você deseja. O mundo responde ao que você acredita ser possível. E aqui começa a verdadeira mudança. No momento em que você decide romper a prisão invisível da dúvida e substituir por uma nova força, a crença em si mesmo. E repita isso com poder interno, como um decreto, afirmação:
Eu escolho acreditar no meu potencial ilimitado. Existe algo acontecendo dentro de você, neste exato momento, que a maioria das pessoas jamais percebe. Não é o que você está fazendo com as mãos, não é o que você está dizendo com a boca, é o que você está alimentando em silêncio, na parte mais profunda da sua mente. Napoleon Hill, ao estudar homens que construíram impérios a partir do nada, descobriu algo inquietante. Nenhum deles começou com riqueza, todos começaram com uma ideia. E essa ideia não era suficiente por si só. Ela precisava ser alimentada até se transformar em convicção. Porque a mente humana não distingue imaginação de realidade quando a emoção é forte o suficiente. E aqui está o ponto que separa aqueles que vencem daqueles que permanecem presos no mesmo lugar por anos. O invisível governa o visível. Você pode estar tentando mudar sua vida com esforço físico, com trabalho duro, com disciplina externa. Mas se por dentro ainda existe uma voz repetindo dúvidas, medos e limitações, você está andando em círculos. E talvez você nunca tenha parado para observar isso com honestidade. Quantas vezes você começou algo cheio de esperança e parou no meio do caminho? Quantas ideias morreram não por falta de capacidade, mas por falta de crença sustentada? Napoleon Hill diria que o fracasso não acontece de repente. Ele é construído lentamente, pensamento por pensamento, até se tornar inevitável. Mas o mais assustador não é isso. O mais assustador é que o sucesso funciona exatamente da mesma forma. A diferença não está no talento, não está nas condições, não está no mundo ao redor. Está na repetição silenciosa daquilo que você aceita como verdade dentro de si. E então surge uma pergunta inevitável, quase desconfortável. Se alguém pudesse ouvir os seus pensamentos durante um dia inteiro, essa pessoa diria que você está construindo um vencedor ou alimentando alguém que já desistiu sem perceber. A mente é como um solo fértil. Tudo o que você planta nela cresce. Medo cresce. Dúvida cresce. Insegurança cresce. Mas fé também cresce, visão também cresce, coragem também cresce. Só que nada disso cresce sozinho. Precisa de repetição, precisa de intensidade, precisa de presença. E é por isso que tantos permanecem no mesmo ponto durante anos. Não porque são incapazes, mas porque nunca aprenderam a controlar o que repetem internamente. O mundo externo apenas obedece. Obedece àquilo que você alimenta quando ninguém está vendo. Obedece àquilo que você acredita quando tudo está em silêncio. E talvez agora você comece a entender algo profundo. Você não está esperando o mundo mudar, para então mudar por dentro. O mundo já está respondendo ao que você tem sido por dentro há muito tempo. A mudança real começa quando você percebe que não precisa de mais sorte. Precisa de mais consciência. Consciência sobre o que você pensa. Consciência sobre o que você aceita. Consciência sobre o que você repete todos os dias sem perceber. E quando essa consciência desperta, algo começa a ruir. As limitações deixam de parecer verdades e começam a parecer apenas hábitos mentais antigos. É nesse ponto que a transformação deixa de ser esperança e começa a ser decisão. Existe um instante na vida de todo ser humano em que a realidade começa a se dividir em duas direções. De um lado está a vida que ele aceita sem questionar. Do outro está a vida que ele poderia construir se ousasse enxergar além do que sempre acreditou. Napoleon Hill dedicou décadas estudando homens que atravessaram essa linha invisível, e todos eles tinham algo em comum. Em algum momento foram obrigados a confrontar a própria ilusão, porque a maior prisão do ser humano não é feita de paredes. Ela é feita de pensamentos repetidos por tanto tempo que parecem verdade absoluta. Eu não sou capaz. Isso não é para mim.
Eu nunca vou conseguir. Essas frases não são apenas palavras, são programas mentais. E o mais perigoso é que eles rodam em segundo plano, sem que você perceba, influenciando cada escolha, cada tentativa e cada desistência. Hill dizia que o homem não é derrotado pelo mundo. Ele é derrotado pela imagem que constrói de si mesmo. E é exatamente aqui que começa a grande virada. Porque existe um momento raro, quase silencioso, em que algo dentro de você começa a questionar tudo isso. Você olha para a sua vida e sente que há algo errado. Não no mundo, mas na forma como você tem vivido dentro dele. E essa sensação não é fraqueza, é despertar. É o início do rompimento com a ilusão. Você começa a perceber que muitas das limitações que carrega nunca foram testadas de verdade. Elas foram apenas aceitas. E isso muda tudo, porque aquilo que foi aceito sem confronto se torna destino. Mas aquilo que é questionado começa a perder força. Então surge uma pergunta que mexe com tudo o que você construiu até aqui. Quantas das suas limitações são reais? E quantas são apenas histórias que você contou tantas vezes que passou a acreditar? O homem comum vive dentro de uma narrativa que ele nunca revisou. Ele repete a história da dificuldade, da falta, da escassez, da incapacidade, até que esquece que ele mesmo é o autor. Napoleon Hill chamaria isso de hipnose da mente comum. Mas há um detalhe que poucos percebem. Toda hipnose pode ser quebrada no momento em que a consciência desperta. E quando isso acontece, o mundo interno começa a mudar de forma irreversível. Você começa a enxergar possibilidades onde antes via bloqueios. Começa a enxergar caminhos onde antes via muros. Começa a perceber que aquilo que parecia definitivo era apenas uma interpretação. E esse é o ponto em que muitos entram em conflito consigo mesmos. Porque abandonar uma limitação é, de certa forma, abandonar uma identidade antiga. E o ego resiste. Ele prefere a dor conhecida do que a liberdade desconhecida. Mas existe algo dentro de você que não aceita mais viver pequeno. Algo que começa a incomodar o conforto da estagnação. E esse incômodo é perigoso, porque ele não te deixa mais em paz com a mediocridade. Hill dizia que o sucesso começa quando o desconforto de permanecer o mesmo se torna maior do que o medo da mudança. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora dentro de você. Uma guerra silenciosa entre quem você foi condicionado a ser e quem você sente que poderia se tornar. E nesse conflito interno, uma verdade começa a emergir. Nada muda até que você decida parar de negociar com suas limitações. Não existe transformação parcial. Ou você continua obedecendo às crenças antigas, ou começa a construir uma nova estrutura mental. E essa construção não é rápida. Ela exige repetição, consciência e coragem para não voltar ao automático, porque o velho padrão vai tentar te puxar de volta. Vai tentar te convencer de que é mais seguro permanecer onde está. Mas segurança não é sinônimo de evolução. E talvez a pergunta mais importante desta fase seja esta: você quer continuar seguro dentro daquilo que te limita, ou quer se tornar perigoso para tudo aquilo que te impede de crescer? Chega um momento na jornada de qualquer pessoa em que já não é mais possível continuar distraindo a própria consciência. Não importa quantos planos foram feitos, quantas promessas foram adiadas ou quantas vezes se tentou começar de novo. Em algum ponto, a vida exige uma resposta mais honesta. E essa resposta não vem do mundo, vem do espelho. Napoleon Hill diria que o homem só muda quando ele se torna incapaz de suportar a própria ilusão. E esse é exatamente o ponto em que muitos evitam chegar durante toda a vida. Porque olhar para si mesmo com sinceridade absoluta não é confortável, é desconcertante. É como encarar uma versão de si mesmo que foi construída ao longo dos anos.
Não pelas grandes decisões, mas pelos pequenos hábitos, pelas pequenas desistências, pelos pequenos acordos feitos com o medo. O espelho não mostra apenas um rosto, ele revela uma história. E quando você olha de verdade, sem distrações, começa a perceber algo inquietante. Não foi o mundo que te parou tantas vezes. Foi você mesmo, em momentos em que aceitou menos do que poderia ser. Hill estudou homens que mudaram completamente suas trajetórias, e todos eles chegaram a esse ponto de confronto interno. Um ponto onde já não havia mais desculpas suficientes para sustentar a estagnação, porque a verdade começa a pesar mais do que a ilusão. E quando isso acontece, a mente entra em conflito. De um lado, existe a versão antiga de você, que aprendeu a sobreviver dentro da zona conhecida, mesmo que isso significasse abrir mão de crescer. Essa versão busca segurança acima de tudo. Ela evita riscos, evita mudanças profundas, evita qualquer movimento que possa tirar o chão. Do outro lado, existe algo novo surgindo lentamente, uma consciência que começa a incomodar o conforto da repetição. Uma voz interna que não grita, mas insiste, que não força, mas questiona, que não promete facilidade, mas aponta possibilidade. E entre essas duas forças, o homem se vê parado diante de si mesmo. Esse é o verdadeiro espelho, não o de vidro, mas o da consciência. E nesse instante surge uma pergunta que não pode mais ser ignorada. Quem você se tornou com base nas escolhas que fez até aqui? E quem você ainda poderia ser se tivesse escolhido diferente? A maioria das pessoas nunca responde isso com profundidade, porque a resposta exige responsabilidade. E responsabilidade significa parar de culpar o passado, as circunstâncias ou as condições externas. Hill afirmava que o maior obstáculo do ser humano não é a falta de oportunidade, mas a recusa em assumir o controle da própria mente. E quando essa recusa começa a cair, algo estranho acontece. A vida deixa de parecer um destino fixo e começa a parecer uma construção contínua. E isso muda completamente a forma como você se enxerga. Porque não existe mais a ideia de eu sou assim e pronto. Existe apenas eu tenho sido assim até agora. E essa diferença é tudo. Porque o que foi construído pode ser reconstruído, mas para isso é necessário encarar aquilo que foi evitado por tanto tempo, a verdade sobre o próprio potencial não utilizado. E essa verdade não chega como conforto, ela chega como pressão interna, como inquietação, como uma sensação de que continuar do mesmo jeito se tornou insustentável. É nesse ponto que muitos começam a sentir que algo dentro deles está quebrando. Mas na realidade, não é quebra, é abertura. A abertura de uma nova percepção. A percepção de que você não está preso à pessoa que se tornou, mas sim condicionado por ela. E todo condicionamento pode ser reescrito. Quando essa compreensão começa a se fixar, o espelho já não assusta da mesma forma. Ele passa a ser um instrumento de clareza, não de julgamento. Você começa a entender que não precisa gostar de tudo o que vê, mas precisa reconhecer para poder transformar. E talvez essa seja a primeira forma real de liberdade, parar de fugir de si mesmo. Em algum momento da jornada, todo ser humano descobre uma verdade que não pode mais ser ignorada. Nada de valor real é conquistado sem custo. Napoleon Hill observou isso repetidamente ao estudar homens que saíram do anonimato para construir riqueza, influência e impacto. E ele percebeu algo que muitos não querem aceitar. O preço do sucesso não é pago uma única vez. Ele é pago todos os dias, em pequenas decisões silenciosas que ninguém vê. E é exatamente por isso que tantos desistem sem perceber, porque imaginam que o sucesso é um evento distante, quando na verdade ele é um conjunto de renúncias diárias.
O homem comum acredita que o sucesso exige apenas oportunidade. Mas o homem desperto entende que o sucesso exige preparo interno antes de qualquer oportunidade aparecer. E esse preparo não é confortável. Ele começa quando você decide abrir mão do que te distrai para se aproximar do que te constrói. Começa quando você entende que cada escolha tem um custo oculto. Toda vez que você escolhe o conforto imediato, está pagando com o seu futuro. Toda vez que escolhe a disciplina, está investindo em uma versão sua que ainda não existe. Hill dizia que a mente é o campo de batalha, onde o destino é decidido antes de qualquer ação externa. E é nesse campo invisível que o verdadeiro preço é pago. Porque ninguém vê quando você decide continuar mesmo cansado. Ninguém vê quando você ignora a vontade de desistir. Ninguém vê quando você escolhe estudar em vez de se distrair, quando escolhe persistir em vez de recuar, quando escolhe acreditar em vez de ceder ao medo. Mas tudo isso acumula, e esse acúmulo se transforma em destino. O problema é que a maioria das pessoas quer o resultado sem querer o processo, quer a recompensa sem a disciplina, quer a liberdade sem a responsabilidade. Quer a vitória sem a luta interna. Mas Hill era claro, não existe sucesso sem sacrifício. E esse sacrifício raramente é físico, ele é mental. É abrir mão da versão de você que busca atalhos. É abandonar a necessidade de validação imediata. É suportar o desconforto de ser diferente enquanto o mundo continua igual. E isso exige maturidade. Porque em muitos momentos você vai se sentir sozinho na sua decisão de crescer. Vai parecer que ninguém entende suas escolhas. Vai parecer que você está indo contra o fluxo natural das coisas. Mas esse é exatamente o ponto onde os vencedores se separam dos demais. Porque enquanto a maioria busca pertencimento, poucos escolhem evolução. E evolução sempre cobra isolamento temporário. Você começa a perceber que o verdadeiro custo não está no que você faz, mas no que você deixa de fazer. Cada dia sem ação é uma troca silenciosa. Você troca potencial por conforto, troca crescimento por distração, troca futuro por alívio imediato. E o mais perigoso é que esse tipo de troca não parece uma perda no momento, só revela seu custo com o tempo. Hill diria que o fracasso não acontece de repente. Ele é construído pela soma de pequenas renúncias ao crescimento. E da mesma forma, o sucesso também é construído pela soma de pequenas escolhas conscientes. A diferença entre quem vence e quem permanece no mesmo lugar não está em um grande evento transformador. Está na disciplina de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. E isso cria uma tensão interna inevitável, porque em algum nível você começa a perceber que já sabe o que precisa ser feito. O problema nunca foi falta de informação, foi falta de decisão sustentada. E essa percepção muda tudo, porque agora não há mais como culpar a falta de oportunidade, não há mais como culpar o ambiente, não há mais como culpar o passado. Existe apenas a realidade do presente e a responsabilidade de agir dentro dele. E é nesse ponto que muitos tentam negociar com a própria consciência. Vou começar depois, quando tudo estiver melhor, quando eu tiver mais tempo. Mas o tempo nunca melhora para quem não muda, e a vida continua exatamente igual até que alguém decida romper o ciclo. Hill ensinava que a ação é o único antídoto real contra a dúvida. Porque enquanto você pensa demais, o medo cresce. Mas quando você age, ele perde força. E talvez essa seja a verdade mais dura desta fase da jornada. O preço do sucesso não é alto demais. O problema é que muitas pessoas começam a pagá-lo tarde demais, quando o potencial já foi desperdiçado em distrações, quando o tempo já foi consumido por indecisão, quando a energia já foi drenada pela hesitação. Mas para quem desperta a tempo,
ainda existe escolha. E essa escolha não depende do passado. Depende apenas do próximo movimento. Existe uma batalha acontecendo dentro de você agora mesmo. Mesmo enquanto você lê estas palavras, mesmo enquanto tenta compreender o que está sendo dito. E o mais impressionante é que essa batalha não faz barulho. Ela não tem explosões, não tem armas visíveis, não tem inimigos externos claramente identificáveis. Ainda assim, ela define tudo o que você será ou deixará de ser. Napoleon Hill, ao estudar a mente humana em profundidade, percebeu algo que poucos tiveram coragem de encarar. O maior inimigo do homem não está fora dele, está dentro, e esse inimigo não se apresenta como destruição imediata. Ele se apresenta como conforto, ele se apresenta como justificativa, ele se apresenta como uma voz que parece razoável, lógica, até amigável, mas que sempre conduz você de volta ao mesmo lugar. O lugar onde nada muda. Essa voz não te impede de sonhar. Ela te impede de agir com consistência. Ela não destrói seus objetivos de forma direta. Ela apenas adia. Ela suaviza. Ela convence. Ela negocia com sua disciplina. E é assim que o potencial humano é silenciosamente sabotado. Hill chamava isso de domínio da mente não treinada. Uma mente que reage ao ambiente em vez de comandá-lo. Uma mente que se adapta ao medo em vez de enfrentá-lo. Uma mente que confunde pensamento com ação e intenção com realização. E aqui está o ponto mais perigoso dessa dinâmica. A mente é extremamente convincente quando quer te manter igual. Ela cria argumentos perfeitos para justificar a inércia. Ela te lembra do cansaço, dos riscos, das incertezas. Ela te mostra tudo o que pode dar errado, enquanto esconde o que pode dar certo. E se você não estiver consciente disso, você começa a acreditar que essas vozes internas são você. Mas Hill deixava claro: pensamentos não são identidade. São apenas conteúdos transitando pela mente. O problema é quando você começa a obedecer todos eles. Porque naquele momento você deixa de ser o observador e se torna o executante automático das suas próprias limitações. E é assim que a vida se repete. Dia após dia, ano após ano. Não porque nada muda ao redor, mas porque nada muda por dentro. E então surge uma pergunta inevitável. Quantas das suas decisões foram realmente suas? E quantas foram apenas respostas automáticas ao medo disfarçado de lógica? O homem comum não percebe que está sendo guiado. Ele acredita que está escolhendo livremente, mas na verdade está apenas reagindo aos padrões mentais que nunca questionou. E por isso Hill insistia tanto na importância do controle mental. Porque quem não controla a própria mente será controlado por ela. E quando isso acontece, o mundo externo se torna apenas um reflexo repetido de um mundo interno desorganizado. Você pode mudar de cidade, de emprego, de relacionamento, de rotina, mas se a estrutura mental permanece a mesma, o resultado também permanece. E isso cria uma sensação perigosa de frustração sem causa aparente. A pessoa sente que está se esforçando, mas não sai do lugar. E isso gera confusão. Depois gera desânimo. E depois gera desistência silenciosa. Mas a verdade é que não existe estagnação externa sem um padrão interno correspondente. E é aqui que a guerra realmente começa a ficar séria. Porque quando você começa a perceber isso, já não pode mais fingir desconhecimento. Você começa a notar que existe uma parte de você que quer crescer e outra parte que quer apenas evitar desconforto. Uma parte que deseja expansão e outra que deseja proteção. Uma parte que quer ação e outra que quer segurança absoluta. E essas duas forças entram em conflito constante. O problema é que a força da proteção costuma ser mais barulhenta.
ela fala mais alto, ela parece mais urgente, ela se disfarça de prudência, enquanto a força da expansão é silenciosa. Ela não pressiona, ela chama, ela sugere, ela insiste sem violência. E é por isso que a maioria das pessoas segue a força errada sem perceber. Hill dizia que o sucesso pertence àqueles que aprendem a ouvir a voz mais silenciosa e ignorar a mais conveniente. Mas isso exige algo raro, disciplina mental. Disciplina para não acreditar em tudo que a mente produz. Disciplina para não reagir a cada pensamento de medo. Disciplina para continuar mesmo quando a mente tenta te convencer a parar. E essa disciplina não nasce pronta. Ela é construída na prática diária de resistência interna. Em cada momento em que você escolhe não desistir. Em cada instante em que você age mesmo sem vontade. Em cada decisão em que você não negocia com a sua própria limitação. E com o tempo, algo muda. A mente deixa de ser inimiga e começa a se tornar ferramenta. Os pensamentos deixam de te dominar e passam a ser organizados por você. E isso transforma completamente a forma como você vive. Porque, pela primeira vez, você não está mais reagindo ao mundo. Você está moldando sua resposta ao mundo. E essa é a primeira forma real de liberdade que um ser humano pode experimentar. Existe um ponto na jornada humana em que o verdadeiro desafio deixa de ser começar e passa a ser continuar. Napoleon Hill descobriu isso ao estudar não apenas os homens que venceram, mas principalmente aqueles que estavam prestes a vencer e desistiram no último instante. E isso revela uma das verdades mais cruéis sobre o sucesso. Ele não é perdido no começo, ele é perdido perto do fim. Porque o início sempre traz energia, entusiasmo, expectativa, mas é a continuidade que exige caráter. E o caráter é testado justamente quando os resultados ainda não apareceram, quando o esforço parece invisível, quando a dúvida começa a sussurrar que talvez não valha a pena seguir. É nesse momento que a maioria das pessoas se quebra. Não por falta de capacidade, mas por falta de persistência estruturada. Hill afirmava que a persistência não é um ato emocional, é uma decisão mental repetida até se tornar identidade. E isso muda completamente a forma como você entende o fracasso. Porque o fracasso não é um evento isolado, ele é um sinal temporário dentro de um processo maior. Mas a mente não treinada interpreta esse sinal como fim. Ela transforma um obstáculo em sentença. E é assim que projetos morrem, sonhos são abandonados e vidas inteiras ficam presas em ciclos repetidos de recomeço e desistência. O homem comum não percebe que ele não falha uma vez. Ele falha várias vezes no mesmo ponto, apenas com diferentes tentativas. E isso cria a ilusão de progresso sem evolução. Mas o homem que entende a persistência de forma profunda enxerga diferente. Ele entende que cada tentativa não é um recomeço, é uma continuação. E que cada obstáculo não é um bloqueio, é um teste de permanência. Hill dizia que o universo não recompensa intenção, ele recompensa resistência. E resistência não é força física, é estabilidade mental diante da incerteza. É continuar quando não há confirmação externa. É persistir quando o retorno ainda não apareceu. É manter direção quando tudo ao redor sugere pausa. E isso não é natural para a maioria das pessoas, porque o cérebro humano foi condicionado a buscar recompensas rápidas. Ele prefere o resultado imediato do que o progresso invisível. Mas todo grande resultado exige um período de invisibilidade. Um período onde você faz, mas ainda não vê. Onde você planta, mas ainda não colhe. Onde você constrói, mas ainda não recebe reconhecimento. E é exatamente nesse intervalo que a maioria desiste, porque confunde silêncio com ausência de progresso. Mas Hill deixava claro, o silêncio é parte da construção, não a ausência dela. E nesse silêncio,
Algo profundo está sendo moldado dentro de você. Uma nova estrutura mental que não depende mais de motivação externa para continuar. Você começa a perceber que motivação é instável, mas propósito é constante. Motivação vai e vem. Propósito permanece. E quando você conecta suas ações ao propósito, a persistência deixa de ser esforço e passa a ser direção natural. Mas até esse ponto ser alcançado, existe um conflito interno contínuo. A mente tenta te convencer de que você já tentou o suficiente, que você já fez sua parte, que talvez seja a hora de parar. E essas ideias parecem razoáveis, mas raramente são verdadeiras, porque quase ninguém chega ao seu limite real. A maioria desiste muito antes disso. E é por isso que Hill afirmava que o sucesso está frequentemente a um passo além do ponto onde as pessoas desistem. Esse passo invisível separa histórias comuns de histórias extraordinárias. E o problema é que ninguém sabe exatamente quando esse passo aparece. Você não recebe aviso, não recebe sinal, não recebe garantia. Você simplesmente precisa continuar para descobrir. E isso exige fé prática, não fé teórica. Não uma fé que espera confirmação, mas uma fé que se mantém em movimento mesmo sem confirmação. E essa fé é sustentada pela persistência. Persistência não é insistência cega, é continuidade consciente. É saber que o processo ainda está em andamento, mesmo quando os resultados não são visíveis. E quando essa mentalidade se instala, algo muda profundamente dentro de você. A desistência começa a parecer estranha, incomum, incompatível com quem você está se tornando. E aos poucos, você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que permanece. E permanecer é mais raro do que tentar, porque tentar qualquer um tenta, mas permanecer exige identidade. E essa identidade começa a se formar no momento em que você decide não parar diante do desconforto temporário. Em algum momento da evolução humana, chega-se a uma compreensão que muda completamente a forma de enxergar a vida. Nada no exterior é realmente independente do interior. Napoleon Hill dedicou grande parte de sua vida a estudar homens que pareciam atrair riqueza, oportunidades e sucesso com uma naturalidade quase inexplicável. E o que ele descobriu não tinha nada de místico no sentido superficial da palavra. Era algo mais profundo, mais psicológico, mais consistente. Esses homens não estavam apenas tentando alcançar coisas externas. Eles haviam moldado internamente uma forma de pensar que os colocava em sintonia com aquilo que desejavam construir. E isso muda tudo. Porque a maioria das pessoas acredita que a riqueza é algo que chega de fora para dentro, algo que depende de sorte, de contexto, de circunstância ou de aprovação externa. Mas Hill era claro em sua observação. A riqueza sustentável não começa nas mãos, começa na mente. E isso não é metáfora, é estrutura. A mente funciona como um sistema de seleção constante. Ela não apenas pensa, ela filtra, ela determina o que você percebe como possível e o que você automaticamente descarta sem nem tentar. Duas pessoas podem estar diante das mesmas oportunidades. Uma enxerga portas, a outra enxerga barreiras. E não é o mundo que muda, é o nível de consciência. O homem que se sente incapaz interpreta riscos como ameaças. O homem que se vê capaz interpreta riscos como caminhos. E essa diferença interna se manifesta em tudo, nas escolhas, nas ações, nas relações e, inevitavelmente, nos resultados. Hill dizia que o estado mental de uma pessoa é mais determinante do que qualquer fator externo. E isso significa que o mundo ao seu redor não está apenas reagindo ao que você faz, mas ao que você acredita profundamente sobre si mesmo.
A riqueza, nesse sentido, não é apenas dinheiro. É consequência de uma mentalidade expandida, disciplinada e alinhada com ação constante. Mas existe um erro silencioso que muitas pessoas cometem. Elas desejam riqueza, mas mantêm internamente padrões de escassez. Desejam abundância, mas pensam com medo de perder o pouco que têm. Desejam liberdade, mas operam mentalmente a partir de insegurança. E essa contradição interna cria bloqueios invisíveis. Não porque existe algo externo impedindo, mas porque existe incoerência interna sustentando o mesmo ciclo. Hill afirmava que a mente não pode sustentar duas direções opostas por muito tempo. Em algum momento, uma delas domina. E a que domina não é necessariamente a mais lógica, é a mais repetida. Isso é crucial, porque o que você repete internamente se torna a sua forma de perceber o mundo. Se você repete escassez, você enxerga a escassez. Se você repete incapacidade, você enxerga incapacidade. Se você repete limitação, você vive dentro dela mesmo sem perceber. Mas o contrário também é verdadeiro. E é aqui que começa a verdadeira transformação de mentalidade. Não se trata de pensar positivo de forma superficial. Trata-se de reorganizar a forma como você interpreta a sua própria realidade. O homem próspero não é aquele que nunca enfrenta dificuldades. É aquele que não permite que as dificuldades definam sua identidade. Ele entende que eventos são temporários, mas interpretação é contínua. E essa diferença muda tudo. Porque duas pessoas podem passar pela mesma situação, mas saem dela com destinos completamente diferentes, dependendo da forma como interpretam o que viveram. Hill dizia que a mente é o solo onde a riqueza mental é cultivada antes de se manifestar no mundo físico. Isso exige disciplina interna. Disciplina para não cair na narrativa da limitação. Disciplina para não alimentar a identidade de escassez. Disciplina para manter a visão mesmo quando o ambiente não confirma. E essa disciplina não é confortável. Porque o mundo externo constantemente tenta te convencer do contrário. Ele mostra falta, ele mostra dificuldade, ele mostra limitação. Mas o homem que desenvolveu consciência não reage mais automaticamente ao externo. Ele observa, filtra e mantém direção. E com o tempo algo começa a mudar. As decisões começam a se alinhar com a nova mentalidade. As escolhas começam a refletir uma nova identidade. E os resultados começam a seguir essa coerência interna. E é assim que a transformação real acontece, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Chega um ponto na vida de qualquer pessoa em que já não existe mais espaço para dúvida confortável. Não é mais sobre entender, não é mais sobre refletir, não é mais sobre planejar, é sobre decidir. Napoleon Hill, ao estudar a trajetória de homens que transformaram suas vidas de forma radical, percebeu que todos eles chegaram a um momento decisivo, um instante silencioso, interno, invisível ao mundo exterior, mas absolutamente determinante para tudo o que viria depois. Esse instante não era marcado por aplausos, não era marcado por motivação intensa. Muitas vezes era marcado por cansaço, frustração e até descrença temporária. Mas algo dentro deles mudava. Eles paravam de negociar com a própria vida. E quando isso acontece, nasce um novo tipo de pessoa. Não uma versão melhorada da antiga, mas uma ruptura completa com ela. Porque até aqui, toda a jornada foi sobre construção interna. Crenças, pensamentos, consciência, ação, persistência e mentalidade. Mas existe um ponto onde tudo isso deixa de ser teoria e se torna identidade. E identidade não é algo que você tenta, é algo que você assume. O homem comum vive dividido entre quem ele é e quem ele deseja ser. Ele oscila entre intenção e ação, entre desejo e hesitação, entre visão e medo.
Mas o homem que desperta para essa verdade começa a eliminar essa divisão. Ele entende que não pode mais viver como alguém que vai tentar. Ele precisa começar a agir como alguém que já decidiu. E essa decisão muda tudo, porque a partir desse ponto, a vida não é mais uma espera por transformação. A vida se torna a própria transformação, acontecendo em tempo real. Hill dizia que quando a mente assume uma decisão firme e inabalável, o mundo externo começa a reorganizar circunstâncias ao redor dessa decisão. Mas isso não acontece por magia. Acontece por coerência. Quando você decide de verdade, suas ações mudam. Quando suas ações mudam, seus padrões mudam. Quando seus padrões mudam, seus resultados começam a mudar. E é nesse processo que a nova identidade nasce. Mas antes disso, existe um conflito final. O último confronto entre o velho e o novo. O velho, você ainda tenta sobreviver através de dúvidas antigas, de medos conhecidos, de justificativas familiares. Ele tenta te convencer de que é mais seguro permanecer como está. Mas o novo, você já não pertence mais àquele espaço. Ele não é movido por medo, mas por direção. Não é guiado por insegurança, mas por clareza interna. Não depende mais de condições externas para agir, e esse conflito não é suave. Ele é interno, intenso e silencioso. Ninguém ao redor percebe, mas você sente. Sente quando precisa escolher entre desistir ou continuar. Sente quando precisa escolher entre conforto ou crescimento. Sente quando precisa escolher entre ser o mesmo ou se tornar alguém completamente novo. E nesse ponto, a decisão não pode mais ser parcial, porque decisões parciais criam resultados parciais. Hill afirmava que o universo responde apenas à clareza, não à hesitação. Isso significa que enquanto você está dividido, sua vida permanece dividida. Mas quando a decisão se torna inteira, algo muda profundamente. A energia muda, a postura muda, a forma de pensar muda e, principalmente, a forma de agir muda. E é nesse momento que o novo homem começa a existir. Ele não é mais movido por motivação externa. Ele é movido por convicção interna. Ele não espera sentir vontade. Ele age porque decidiu. Ele não busca garantias. Ele constrói resultados. E aos poucos, ele começa a perceber algo extraordinário. A vida não mudou de repente. Ele mudou primeiro. E por isso, a vida começou a responder de forma diferente. E essa é a verdade mais profunda que Napoleon Hill deixou implícita em toda a sua obra. Você não atrai aquilo que deseja. Você atrai aquilo que você se tornou internamente. E quando essa compreensão se fixa, não há mais retorno. Porque a pessoa que entende isso não consegue mais viver inconsciente. Ela não consegue mais ignorar seus pensamentos, não consegue mais ignorar suas escolhas, não consegue mais ignorar sua direção. Ela se torna responsável, responsável pela própria mente, responsável pelas próprias ações, responsável pelo próprio destino. E essa responsabilidade não pesa, ela liberta, porque finalmente o controle volta para onde sempre deveria ter estado. Dentro de você. Então, sem necessidade de espetáculo, sem necessidade de aprovação, sem necessidade de validação externa, algo silencioso acontece. O novo homem nasce, não como promessa, não como desejo, mas como realidade em movimento. E a partir desse ponto, não se trata mais de mudar a vida. Se trata de continuar sendo quem você decidiu ser, até que toda a realidade se alinhe com isso. Esse é o verdadeiro despertar. E ele começa no exato momento em que você para de esperar mudança e se torna a própria mudança. E se tudo isso que você ouviu hoje não for apenas uma história, mas um espelho do que você ainda pode se tornar, porque no fundo não existe destino escrito em pedra, existe decisão, existe escolha, existe o instante silencioso em que você para de esperar que a vida mude e decide mudar primeiro.
Napoleon Hill nos lembra, através de toda essa jornada, que nada externo tem poder sobre um homem que aprendeu a governar a própria mente. Mas isso não acontece de um dia para o outro. Acontece quando você começa a levar a sério aquilo que pensa, aquilo que sente e principalmente aquilo que faz quando ninguém está olhando. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Entre continuar sendo quem você sempre foi, ou dar o primeiro passo em direção a alguém que você ainda não conhece, mas que já existe dentro de você, esperando para nascer. E se for hoje o dia em que tudo começa a mudar de verdade? Se essa mensagem falou com você de alguma forma, não deixa isso morrer aqui. Se inscreva no canal, porque aqui você vai continuar encontrando conteúdos que despertam a mente, fortalecem a disciplina e alimentam a sua transformação. Deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam acordar para o próprio potencial. E principalmente, comenta aqui embaixo o que mais tocou você nesse vídeo. Eu quero saber até onde isso chegou dentro de você, porque talvez esse não seja apenas mais um vídeo. Talvez seja o começo de uma nova fase na sua vida.